pessoal, tudo bem? Estamos no nosso segundo módulo. Vocês devem dar uma olhadinha sempre no material de referência, os vídeos que foram compartilhados com vocês, a literatura, né, os livros de visagismo, os artigos que eu deixei para compartilhar com vocês, porque isso vai dar o embasamento das nossas aulas, ok? Nós começamos então esse módulo 2, né, questionando: quem sou eu? E quem sou eu é a principal pergunta de uma consultoria visagista. No caso, o cliente, né? Quem é esse cliente que está aqui? E aí, qual é a essência dele? Qual é a personalidade dele? Qual é a imagem que ele está transmitindo hoje? Porque dentro da consultoria visagista, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar, analisar, né, qual é a imagem que ele está transmitindo hoje, para verificar se a imagem que ele deseja transmitir é a mesma que ele está transmitindo ou se precisa fazer algumas adequações. Né? Esse é um dos objetivos da consultoria da análise visagista. Essa imagem, então, que eu estou transmitindo, ou que o meu cliente está transmitindo, ela mostra a verdade, o verdadeiro eu, ou ela mostra uma padronização, ela mostra uma imagem que não reflete o que é a personalidade. Então, essas questões elas são importantes porque dentro da consultoria a gente trabalha com revelação da verdadeira beleza. Claro que às vezes a gente tem que fazer alguma adequação para uma situação específica, né, para o momento de vida do nosso cliente, mas nunca perder esse foco, que a verdadeira beleza ela vem de dentro. A questão da imagem pessoal ser extremamente importante na comunicação, ela foi provada, né, em estudos pelo psicólogo Mehrabian, que mostrou que 55% da imagem ela vem pela linguagem corporal. O que é isso? As nossas roupas, nossos gestos, nosso cabelo, nossa maquiagem, e ela comunica muito mais, imagina, 55% em relação a apenas 7% que são as palavras. Então, é extremamente importante hoje a gente ter um entendimento, tudo que a gente veste, tudo como a gente se comporta, o que a gente utiliza na maquiagem, os nossos traços, como nós andamos, como nós nos comportamos, ele faz parte de uma comunicação que ela é muito mais poderosa do que aquilo que está escrito, do que aquilo que nós simplesmente falamos. E aí, você tem a consciência da imagem que você está transmitindo? Vocês aí, meus alunos, vocês sabem a imagem que vocês transmitem com a aparência de vocês, com as roupas de vocês, com os gestos de vocês? E aí, a imagem que você deseja transmitir, ela está compatível com isso que hoje vocês utilizam e transmitem? E o nosso cérebro, ele faz um julgamento muito rápido. A gente nem diz 1, 2, 3 e já julgamos o outro. E a gente só tem uma chance de mostrar uma boa impressão, que é no primeiro contato. A gente não tem uma segunda chance. Quantas vezes vocês já devem ter encontrado uma pessoa e pensado assim: nossa, não fui com a cara dessa pessoa, não é confiável, não parece ser uma pessoa legal, e depois de um tempo, assim, de muito tempo depois, essa pessoa se transformou numa melhor amiga, num melhor amigo, alguém confidente, e aí o que estava errado, né? Lá no início, a imagem não representava a verdade. Essa amizade que a gente desenvolve, né, e que a gente só percebe depois que aquela primeira impressão não era verdade, mostra o quanto, exatamente isso que eu falei, assim, o quanto esse primeiro contato com alguém, ele deve ser adequado, ele deve ser pensado. Imagina numa experiência de entrevista de emprego, né? A gente sim deve se preocupar e muito com a roupa que usa, com a maquiagem que vai usar, com o cabelo. Nas nossas relações profissionais, né, do dia a dia, o modo como nos chegamos no ambiente de trabalho nos mostra muito quem nós somos. E a cliente está ali, ela está olhando a gente. A gente chega de um jeito e depois vai lá, coloca de repente um uniforme, uma troca de roupa e a gente muda o modo de ser, só que a cliente já julgou. O modo como a gente recebe alguém, o modo como nós nos comunicamos até em ambientes sociais, né, numa festa.
como nós publicamos nas redes sociais, né? Nós somos um profissional que trabalha com tal atividade e a gente olha o Instagram, mostra uma imagem completamente diferente do que a imagem que deveria ser passada para aquele tipo de atividade profissional. Então, sim, é muito importante a imagem, é muito importante o que nós usamos, é muito importante como nós nos mostramos para o outro, porque no primeiro contato nós mostramos nossa verdade e que muitas vezes pode ser que não seja verdade, seja máscara. Então, eu vou falar para você sobre Bauhaus. Bauhaus é uma escola de artes que surgiu na Alemanha em 1919 pelo Walter Gropius. E essa escola de arte, o que ela dizia? Ela dizia que se você vai construir um prédio e esse prédio é para moradia, então ele precisa ser caixas, né? Sem nenhum frufru, né? Nada além do que caixas, né? Porque tu precisa morar ali. Se você vai vai construir uma cadeira, essa cadeira ela deve ser apenas ter um encosto e ter uma área onde você vai sentar, né? E então essa simplicidade na construção dos objetos, né? Ela trouxe a questão da função, né? Para que eu preciso dessa imagem? No caso assim, para que eu preciso desse prédio? Para que eu preciso dessa cadeira? Trazendo isso para o visagismo, né? Trazendo para a análise. Para que eu preciso da minha imagem? É muito simples assim. E essa questão, ela deve ser muito clara na resposta e ela não é fácil de responder. Se a gente chegar para o nosso cliente e dizer assim, que imagem você quer transmitir? Possivelmente ele não vai saber dizer. Então é aí que entra todas as etapas da consultoria, são etapas de coaching também, para a gente entender quem é o cliente e entender o que ele quer transmitir, de modo simples e direto. O arquiteto Louis Sullivan é um arquiteto que bebia nessa fonte da Bauhaus, né? E ele dizia uma frase que é sensacional e que a gente traz isso para o visagismo, que é: a forma segue a função, ou seja, o que eu me mostro vai seguir a função do que eu quero mostrar. E isso mostra que antes de eu pensar em ser belo ou bonito dentro dos padrões vigentes, eu tenho que pensar verdadeiramente quem eu sou e para que essa imagem vai servir, né? Então é assim que a gente faz essa relação com o Bauhaus. Johann Itten, então, ele nos trouxe o círculo cromático. O círculo cromático é a base para todas as harmonias de cores que nós trabalhamos na imagem. Então, extremamente importante e relevante esses estudos que ele fez. Depois, em 1930, a gente tem Robert Dorr. Robert Dorr é um psicólogo e ele trouxe o Color Key System, que era uma classificação das cores em cores quentes e cores frias, extremamente importante dentro da área da imagem. Em 1942, Suzanne Cahill criou uma análise de cor de pele de caucasiano e ela trouxe essa análise para as 4 estações do ano. Então ela disse que as pessoas poderiam ser classificadas em relação à sua cor de pele, né, temperatura de pele, como verão, como inverno, como outono ou como primavera. E é exatamente essas 4 estações que nós trabalhamos na consultoria de visagismo, né? Identificando se a pele é quente, se é fria e se a pessoa ela é primavera, verão, outono ou inverno. Vocês veem aí na imagem que é bem interessante, que é o Max Factor. Max Factor, ele extremamente relevante dentro da indústria dos cosméticos, né? E a história dele é super legal, tem um livro que conta a biografia dele, mostrando que ele é um russo, né? Veio da Rússia, ele já trabalhava com cosméticos, veio para os Estados Unidos, onde começou a desenvolver cosméticos para a indústria do cinema. E aí ele desenvolveu esse artefato, digamos assim, que vocês veem na imagem. E por que ele usava isso? Ele dizia que era um calibrador da beleza, ele era um obcecado por beleza, né? E ele dizia que as belezas também deviam ser reveladas, e aí através desse aparato ele fazia medições na face para encontrar e para revelar a beleza máxima de cada rosto. E aí nessa imagem vocês veem Fernanda Aubry,
que foi a primeira pessoa a falar visagismo. Ele se auto-intitulou visagista. Ele era cabeleireiro, ele era maquiador, era francês, e ele trouxe pela primeira vez a palavra visage e visagismo dentro desse conceito de harmonia. E aí o visagismo então é uma palavra que deriva de visage, uma palavra visage, uma palavra francesa, né, que significa rosto. E o termo visagismo significa criar uma imagem personalizada. Fernand Aubry, ele trabalhava muito com teatro, né, e ele sempre buscava exaltar a beleza através das suas transformações. E ele dizia o seguinte: a primeira impressão que se causa ao conhecermos alguém mexe com o emocional, sendo apropriada a harmonização para manter o equilíbrio visual. A aparência consiste não somente no visual do rosto, mas em tudo aquilo que é expresso pelo corpo. E essa frase contém todos os elementos que nós trabalhamos dentro da consultoria de visagismo, né? Então fala ali da primeira impressão, aquilo que eu falei, a primeira impressão é totalmente emocional, nós não temos nenhum controle sobre essa primeira impressão. Ela mexe então com o emocional. Ele fala ali sobre apropriada harmonização para equilíbrio visual. Isso se refere a proporções, a proporção áurea, né, as simetrias. E ele fala que a aparência não consiste apenas no visual do rosto, mas em toda a forma de expressão pelo corpo. Porque a gente não pode falar de visagismo pensando somente no rosto, porque o rosto ele faz parte de todo o corpo, então eu não posso comunicar uma coisa com o meu rosto, com o meu cabelo, com a minha maquiagem e depois eu comunicar uma coisa completamente diferente com os meus gestos, com as minhas roupas, com meus sapatos, com meus acessórios. Tudo tem que estar conversando, né? Toda a imagem ela vai revelar um conceito, né? Vai revelar quem verdadeiramente você é. Vocês veem na imagem do Fernand Aubry trabalhando o quanto parece um artista, né? Ele tá ali maquiando e ele tendo um olhar cuidadoso para aquela imagem que ele está criando. É muito interessante esse trabalho dele. Um outro elemento que a gente também é associado ao visagismo é Carl Jung, porque Carl Jung trouxe o conceito de símbolos arquétipos. Os símbolos arquétipos, eles são conceitos, ideias que passam de geração para geração, de cultura para cultura, e eles não mudam a sua essência, né? Eles são símbolos universais. Dentro do visagismo, né, o que são esses símbolos arquétipos que nós trabalhamos? São as linhas, são as formas, são as cores, né? Porque as formas elas são feitas através de linhas, que são feitas através de pontos, e isso tudo conjugado, né, com a cor cria a imagem. Então essa imagem criada ela tem o mesmo significado, independente se nós estamos aqui no Brasil, se nós vamos para a França, Estados Unidos, né? Uma imagem que tem uma forma de um triângulo invertido, ela sempre vai trazer uma imagem que se refere a um perigo, uma falta de confiança, talvez uma instabilidade, né? Um outro mestre do visagismo é Claude Julliard. Claude Julliard é um francês e ele já faz um bom tempo que ele trabalha com os conceitos de visagismo. Ele é professor, né? Ele foi meu professor e ele é cabeleireiro, então ele trabalha com essa imagem do cabelo, do corte, da cor, né? Como isso tudo conversa com o rosto, conversa com o corpo. Há um tempo atrás a gente não imaginava cortar um cabelo e ao mesmo tempo já pensar qual é a cor que devia ser associada a esse corte, eram coisas separadas. E aí o Claude Julliard ele trouxe um conceito que era o look total. O look total eu preciso pensar qual é a cor que eu vou usar, relacionar com o corte e considerar também quem é a pessoa que vai estar usando esse corte e essa cor. Então ele trouxe esses elementos conjugados, ele dá cursos hoje, é um dos mestres, ele trabalha com o visagismo emocional, porque nós só podemos, através da emoção, interpretar a imagem. Um outro mestre, né, que é o Philip Hallowell, que são os livros da base do nosso estudo. Philip Hallowell, ele é um artista plástico e há mais de 40 anos ele estuda linguagem visual. E aí ele trouxe esses elementos todos para o nosso dia a dia e chamando de visagismo
porque ele foi convidado, né, pelo Senac lá de São Paulo para fazer uma abordagem do que ele estudava de linguagem visual para cabeleireiros. E através dessa abordagem que ele fez para o Senac surgiram os livros, né, de visagismo, que hoje são a base, como eu disse, do nosso estudo, e ele também faz os cursos de formação, e eu tive também o privilégio de estar sendo uma das alunas do Felipe. E o Felipe define muito bem a questão do visagismo. Ele diz que visagismo é a arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa de acordo com suas características físicas e os princípios da linguagem visual, harmonia e estética, utilizando maquiagem, corte, coloração, penteado de cabelo, entre outros recursos. Então eu vou explicar um pouquinho o que tudo isso significa. Então ele fala que é uma arte o visagismo. Aquilo que eu falei lá no início, visagismo não é uma técnica, não é 1, 2, 3, 4 eu chego numa conclusão. É arte porque tem um conceito por trás disso. E é uma arte que faz com que a gente crie uma imagem personalizada, né, de acordo com cada pessoa, revelando as qualidades interiores da pessoa. Quais são as qualidades interiores dessa pessoa? É quem ela é verdadeiramente, né? É quem ela quer se mostrar. Se ela quer ser uma pessoa doce, se ela quer ser uma pessoa forte, né? Quem ela é. E aí a gente revela através da imagem, através do cabelo, da maquiagem, dos acessórios, da roupa, a gente revela essa imagem do verdadeiro eu através das características já físicas que ela tem. Então a gente também faz essa análise, né, do formato do rosto, dos olhos, da cor do cabelo, da textura do cabelo. A gente associa todos esses elementos, né, para trabalhar a linguagem visual com harmonia estética. O que significa com harmonia estética? A gente procura levar essa imagem dentro das proporções, ok? E aí a gente faz toda essa transformação ou essa adequação da imagem, revelando sim um verdadeiro eu. Os princípios do visagismo são 3. O primeiro deles é: toda imagem é construída sobre a estrutura geométrica, ou seja, quando nós olhamos alguém, nós não vemos a pessoa como um todo, nós vemos triângulos, nós vemos círculos, nós vemos quadrados, retângulos, e é essa interpretação através desse inconsciente coletivo, dos arquétipos, que vai fazer com que a gente tenha um conceito sobre quem é essa pessoa. Então, o segundo princípio é: formas geométricas são símbolos arquétipos. Então, essa forma que eu vejo, como eu falei, se uma pessoa tem um rosto quadrado, eu vejo o quadrado e interpreto esse quadrado, independe de qual cultura eu esteja, em que época da vida eu esteja ou em que época histórica eu esteja, eu sempre vou interpretar as linhas como força e estabilidade. E toda imagem, é o terceiro princípio, toda imagem contém símbolos arquétipos. Então, toda imagem ela é carregada de símbolos, né, que são as formas, as cores e as linhas. Então, para a gente fazer uma análise visagista, eu já digo para vocês, não se preocupem em identificar qual é o formato correto do rosto dessa pessoa, né? É mais importante eu identificar quais são as linhas e as cores que compõem essa imagem do que eu já definir uma forma geométrica final, ok? Então, o visagista ele precisa entender que toda imagem contém uma linguagem. E essa imagem, ela sempre vai revelar a verdade sobre quem a está usando. E aí o visagista ele faz essa interpretação dessa linguagem, ou seja, ele olha para a pessoa, faz a avaliação do formato de rosto, das linhas que compõem a face, das cores que são utilizadas, e aí sim consegue ler e interpretar qual é o temperamento dessa pessoa. A imagem sempre é extremamente poderosa, porque ela comunica muito. Lembra lá, 57%, né, do que nós comunicamos através dessa linguagem não verbal. Essa comunicação ela é feita emocionalmente, eu não tenho nenhum controle sobre ela. Isso significa que quando eu olho alguém, meu cérebro vai lá e faz
tipo uma fofoquinha assim, alguma coisa muito rápida, né, dizendo o que ele acha daquela imagem que ele está vendo. E aí está formado já esse conceito e a imagem já transmitiu a sua mensagem. Você sabe quanto tempo leva para a gente julgar alguém? 150 milésimos de segundo, como eu falei, a gente não conta nem 1, 2, 3 e a gente já julgou alguém. Então, mais uma vez, extremamente importante o que a gente veste, como a gente se porta, porque isso comunica muito e é a base da nossa linguagem. E se a gente tiver naquele contato inicial com a pessoa, se nós permanecermos com essa pessoa por mais 30 minutos, 1 hora, 6 horas, não vai mudar esse conceito inicial que nós tivemos, dessa imagem que foi transmitida. Tudo comunica e tudo transmite uma imagem e nós não temos nenhum controle sobre o que essa imagem transmite, porque ela é emocional. Aí vocês veem uma figura de um cérebro, né, mostrando o sistema límbico, que é uma área central no cérebro, que nós temos lá o tálamo e a amígdala. Essa área que é o sistema límbico é a área onde processam as emoções e é como nós inicialmente vemos uma imagem. Quando nós olhamos alguém, o que nós vemos é linhas, formas e cores, e isso vai diretamente para o tálamo, que pertence ao sistema límbico, da área emocional do cérebro. O tálamo então reconhece essas formas, né, e ele leva até as amígdalas, que faz como se fosse uma classificação, dizendo que isso é legal, isso não é legal, isso passa credibilidade, isso é perigoso, isso é instável. E aí as amígdalas então classificam, e aí a partir dessa classificação, dessa interpretação do que se está vendo de forma emocional, só depois disso é que a imagem é transmitida para a área onde é feita a parte racional, a interpretação racional dessa imagem, que é o córtex visual. Então, tenham sempre em mente que tudo que nós vemos tem um impacto emocional muito grande, e é aí que a gente trabalha dentro da análise do visagismo. O visagismo é extremamente importante porque 70% de quem nós somos, a nossa identidade, ela está aqui, né, que é o rosto. O restante, os outros 30%, é o corpo. Né? Então, no rosto, o que nós temos? Formato, proporções e cor de pele. Então, só aí vocês imaginam a variedade que existem de pessoas. Cabelo, textura, cor e corte. Dentes, formato dos dentes, proporção, a cor dos dentes, sobrancelhas, formato da sobrancelha, desenho, espessura e também a voz, a entonação. Então, só esses elementos que compõem essa parte rosto, que representa 70%, ela é de uma infinidade de possibilidades, assim, imensa. Então, por isso que nós temos pessoas tão diferentes. Então, lembra que lá eu falei que o formato do rosto não é tão importante? Por que não é tão importante? Porque o formato do rosto é apenas um elemento. Né? Ele não, se eu tenho duas pessoas com o mesmo formato de rosto, mas eu tenho cores de cabelo diferentes, tamanho de olhos diferente, tamanhos de dentes diferente, nariz diferente, eu já tenho elementos completamente opostos às vezes, e então cuidado com aquelas publicidades, com aquelas interpretações muito simplistas que dizem assim, o meu formato de rosto ele é redondo, para formato de rosto redondo deve-se usar tal tipo de cabelo porque ele vai valorizar esse rosto. Sim, mas e quais são os outros elementos que estão junto com esse formato de rosto redondo, né? Onde essa pessoa vive, que idade ela tem, qual é a profissão dela, quais são os seus gostos. Tem tantos elementos aí inseridos que eu não posso simplificar simplesmente assim, eu tenho um rosto hexagonal, eu vou usar X corte. Muito simples, muito raso isso, né? E é por isso que vocês estão aqui hoje estudando o visagismo, para entender que é muito mais complexo e, na verdade, desafiador e interessante aprender sobre esse conceito. O rosto então sendo essa identidade, né, da pessoa, qualquer alteração que a gente faça, seja com cirurgias plásticas, com maquiagem, né, com procedimentos de harmonização facial, cores de cabelo, cortes de cabelo, ela vai alterar muito essa mensagem que a gente quer passar, né? E é por isso que é muito importante quando a gente faz, por exemplo, uma cirurgia plástica de redução, por exemplo, de nariz,
né? A gente faz uma pessoa que tem um nariz grande, ela passa uma mensagem, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho no módulo 3 e no 4, que é uma mensagem de força, de uma pessoa que executa, que planeja. E se ela transforma, por exemplo, esse nariz num nariz mais delicado, menor, vai trazer para ela uma sensibilidade e uma suavidade que talvez não seja adequado à imagem que ela quer passar. Então é muito perigoso isso, né? Aqui na imagem que a gente vê da Donatella, ela tá sem as sobrancelhas, a sobrancelha está relacionada à área emocional, então ali já tem uma falta de comunicação na área emocional, a gente percebe também uma falta de contraste de cores, assim, tudo isso vai comunicando muito, né? Então a gente precisa ter essa consciência, né, do que as cores, as linhas e de que cada área do nosso rosto, cada feição que comunica. E aí sim a gente vai conseguir compor uma imagem adequada a essa beleza que nós queremos revelar. Visagismo, então, não é padronização, é o contrário disso, é customização, é a imagem para cada pessoa, e cada pessoa tem uma imagem que deseja revelar, né? E também está relacionado ao seu momento de vida. Lá no conceito de visagismo a gente fala de proporção, fala de estética, né, de proporção estética, de harmonia estética. Aí vamos entender um pouquinho de onde vem essa questão da harmonia estética, o que é levar um rosto para a harmonia estética. A gente volta lá ao tempo dos gregos, onde eles mostraram que a beleza podia ser comprovada matematicamente, né? E aí eles diziam que a beleza não consiste nos elementos, mas na harmoniosa proporção das partes, de um dedo ao outro, de todos os dedos ao resto da mão, de cada parte a outra. O que isso significa? Significa que o tamanho da minha mão ela é proporcional ao tamanho do meu antebraço, que é proporcional ao tamanho do meu braço, que é proporcional ao tamanho do meu corpo, que é proporcional inclusive ao tamanho da minha orelha e do meu nariz. Tudo é proporcional, tem uma regularidade de proporção, né? E é isso que a gente faz quando a gente leva um rosto para proporção estética, para harmonia estética, a gente leva o rosto deixando ele mais proporcional. Quando a gente trabalha com harmonia estética, a gente tem a opção de levar esse rosto para essa harmonia ou não. A gente sempre tem as duas possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Que um rosto que é muito largo, um rosto que não está em proporção estética e que para eu levar ele para a proporção deveria ele ser, estreitar ele um pouco mais, eu só vou tomar essa atitude se a imagem que eu quero passar estiver de acordo com o que eu vou fazer, tá? No início agora eu acredito que fica um pouco confuso ainda vocês entenderem isso, porque a gente não viu o que cada imagem significa, né, o que cada área significa, mas é assim que a gente trabalha no visagismo. O que a gente vai falar agora é sobre proporção áurea, tá? Que é um conceito extremamente importante para a consultoria visagista. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma análise de visagismo e a gente vai avaliar as feições, a gente jamais pode dizer que um nariz é grande ou que os olhos são grandes ou pequenos relacionando com uma outra pessoa ou com algum padrão, né? A gente sempre tem que fazer essas relações em relação à própria pessoa. E aí existe essa questão de ser proporcional. A proporção áurea, ela vem lá dos gregos, então Fídias, que era o arquiteto da época lá do Platão, eles observaram, né, que tudo na natureza seguia uma proporção. E essa proporção, então esse número que foi encontrado foi dado um número de Φ, um número de Fídias, né, ou áurea, ou dourada, ou perfeita, né, e é extremamente relevante para a gente que trabalha com imagem. Esse quadrado que vocês estão vendo aqui, um de cada cor, eles só está aqui para mostrar essa relação. Então, se a gente pega a medida do A e divide pelo B, é exatamente a mesma medida, ou mesmo número, que a gente pegar a medida do AB dividido pelo A. O que isso quer dizer? Que a linha maior ela é proporcional à menor.
Então, eu estou mostrando essa proporção com esses retângulos para mostrar para vocês que existe uma relação entre a parte maior com a parte menor e esse número ele é constante. E é esse conceito que a gente leva. A figura a seguir que eu vou mostrar, ela tem o objetivo de mostrar a vocês os pontos áureos. O que são os pontos áureos? Os pontos de equilíbrio. Como é que eu encontro os pontos áureos? Vocês observam na imagem que a gente tem um quadrado que tem ali uma medida de 10 centímetros em cada lateral, né? Então a gente tem ali o quadrado. Se a gente pegar metade do quadrado, 5 centímetros, e fazer uma linha até o vértice superior e a gente descer essa linha e formar um segunda forma, que é um retângulo, esse pedacinho menor ele tem a medida de 6,181. Se eu pegar essa medida e subir essa medida, eu vou criar linhas cortando esse meu retângulo, tá? Então, de tal forma que eu tenho 4 linhas, 4 pontos, né, que se cruzam, e esses pontos a gente chama de pontos áureos. O que é isso? São os pontos de equilíbrio visual. São aqueles que quando a gente olha para uma imagem é onde o nosso olhar vai, é onde o nosso olhar se fixa, tá? E esse conceito, embora seja um pouco difícil de entender, nosso cérebro funciona matematicamente, né? E é importante a gente entender esse conceito porque se a gente coloca qualquer elemento que a gente quer chamar a atenção para alguma área longe desses pontos de equilíbrio, a gente não vai estar chamando tanta atenção assim, a menos que esse ponto, que esse elemento, que esse objeto tenha assim uma cor muito intensa, tipo um amarelo, uma cor que se destaque, senão o nosso cérebro, né, nós sempre vamos olhar para esses pontos bem específicos. Bom, nessa outra imagem vocês observam que está identificado uma parte de amarelo que está escrito leve. O que isso significa? Que qualquer imagem que é colocada acima da linha horizontal superior, ela sempre vai passar uma sensação de leveza, enquanto qualquer imagem que é colocada na parte inferior vai passar uma sensação de peso, seja esse retângulo estando na horizontal quanto na vertical. Vou dar alguns exemplos para vocês para que fique um pouco mais fácil disso ser visualizado. Se a gente imagina, olha essas imagens aí, né? E você vê balões, a gente logo imagina balões como uma coisa leve, logo eles vão estar na parte superior da imagem, né? Por outro lado, se a gente imagina pedras, a gente sempre imagina elas pesadas, então elas sempre vão estar na parte inferior da imagem. A gente não consegue aceitar facilmente se essa imagem fosse oposta, ou seja, pedras na parte superior e balões na parte inferior, né? Porque já passa essa sensação de leveza e de peso. Onde é que isso entra na imagem? Entra na imagem quando a gente tem uma cliente, por exemplo, que tem um pescoço pequeno, um volume maior de queixo, ou um cabelo muito concentrado, com muito volume nessa região na área baixa, e que essa imagem sim vai refletir como uma imagem mais pesada. Essa imagem a gente vê a mesma pessoa com o cabelo preso do topo e um cabelo longo, a gente tem duas mensagens diferentes, tá? Quando a gente vê o cabelo no alto, esse volume todo está concentrado na área de cima da imagem e por isso passa uma mensagem, né, de leveza, de suavidade. No outro, ela está com o cabelo comprido, onde tem um maior volume na parte de baixo. Isso passa uma ideia de mais peso na imagem, tá? Não é uma questão de bonito nem feio, e sim de leveza e peso. São dois conceitos que devem ser considerados numa análise visagista. Nessa outra imagem, a gente já tem uma imagem masculina e aí vocês observam com uma barba, né, na primeira imagem, uma barba longa, espessa, que traz um volume para a área de baixo desse retângulo, deixando essa imagem mais pesada, né? E a outra tem um topete no cabelo e uma barba muito rala, ou seja, levando o peso para a área superior, deixando essa imagem mais leve.
E isso é bem interessante da gente pensar, porque muitas vezes a gente se depara com clientes que têm volumes nessa área de baixo, como papadas, queixos amplos, maxilar mais aberto, e essa pessoa deseja uma imagem de mais leveza. E muitas vezes ela, na tentativa de esconder essas áreas que ela não gosta, ela coloca mais volume ainda nessas áreas, como barbas, cabelos na altura do queixo, e aí o que a gente deveria fazer é exatamente o contrário, né? Levar o olhar para outra área e dar mais leveza a essa imagem. O nosso cérebro faz com que o nosso olhar tenha sempre o mesmo caminho, assim. O nosso olho ele caminha sempre pela imagem, ele caminha sempre da mesma maneira, né? Como é que nosso olhar caminha? Sempre da área do esquerdo superior, e aí ele faz esse movimento aqui, né? Um movimento horário. E nosso cérebro sempre vai funcionar dessa maneira. E aí vocês veem na imagem aqui do lado a Mona Lisa, que mostrando exatamente essa espiral que é por onde o cérebro caminha. Então a gente começa a olhar essa imagem da Mona Lisa ali da parte superior e vai até a mão dela, que acaba essa visão exatamente naquela linha horizontal da proporção áurea. Essa imagem que vocês estão vendo é a máscara de Phi. O que é a máscara de Phi? É uma máscara que ela tem traços todos em proporção áurea de um rosto. Quando a gente pega uma imagem e vai usar o Photoshop nessa imagem, o que se faz é isso, é levar essa imagem para dentro dessas linhas da máscara de Phi. Tá? Existem até alguns aplicativos nos nossos celulares que eles fazem essas medidas, né? Mas eu uso mais para brincadeira isso do que de verdade. O que a gente precisa na consultoria visagismo não é levar milimetricamente nossa imagem para dentro de uma máscara de Phi para que essa imagem seja proporcional e harmônica, né? A gente tem outros aspectos a serem levados, né? Qual é a mensagem que a cliente ou que o outro quer passar? É tão importante quanto levar para a harmonia estética. Dentro do material que eu deixei disponível para vocês olharem, tem alguns vídeos que explicam melhor a proporção áurea, que mostram como é que o Photoshop age, e aí eu acredito que vai ficar um pouquinho mais claro assim para trabalhar com esses conceitos, né? Que meu objetivo ao mostrar esses conceitos assim não é que vocês entendam aquelas equações, mas sim entender que nosso cérebro funciona dentro de uma maneira dessa maneira de dar pesos, levezas, por onde ele caminha, né, nosso olhar, e isso não muda, não importa onde a gente more, né, a gente sempre vai olhar a pessoa, ou vai olhar aquele objeto nessa direção horária, né, a gente sempre vai ver pesos na parte de baixo, levezas na parte de cima, é assim que funciona. E aí eu volto, né, mais uma vez às duas perguntas extremamente importantes, que imagem eu desejo expressar, quem sou eu? Né? Isso é extremamente relevante, são as perguntas principais do visagismo, mas é óbvio que a gente não chega para o cliente e diz assim, quem tu é? Ele não tem a menor ideia de quem ele é, né? O que você deseja expressar, qual é a imagem que deseja expressar? Ele também não vai saber explicar isso, então a gente na consultoria visagista tem que conduzir perguntas, né, na avaliação, tem que fazer as observações das linhas da face, né, das feições, formato de rosto, aí sim a gente vai conseguir chegar numa conclusão do que a imagem passa. E aí eu coloco, né, para vocês, né, vocês estão vendo aqui do lado, que é uma parte extremamente importante, que são os pontos que nós levamos em consideração quando a gente faz uma análise visagista, né? Então a primeira é características da pessoa, as linhas e formas geométricas que estão presentes nesse rosto, nesse corte de cabelo, quem trabalha com roupa nas roupas, né, dos acessórios, essas linhas então, linhas e formas geométricas, como nós vimos nos princípios do visagismo, eles são símbolos arquétipos e como símbolos arquétipos eles passam uma mensagem única e consistente. Um outro aspecto que a gente leva em consideração também é a temperatura da pele. A temperatura da pele se ela é fria, se ela é quente e também qual é a estação da pele, se ela é verão, inverno, outono ou primavera, tá? Uma coisa extremamente importante é entender quem é a pessoa.
como ela vive, qual é o estilo de vida dela, que horas ela acorda, que horas ela dorme, ela tem filhos, ela é casada, ela trabalha em mais de um emprego, ela anda de carro, ela anda de ônibus, enfim, como é que é a rotina dela, porque eu não posso fazer propostas de adequações de imagem que fujam daquilo que é a rotina dela, né? Eu preciso entender também se essa consultoria ela é específica para a vida profissional. De repente, naquele momento de vida, ela está passando por um redirecionamento profissional e aí ela precisa fazer uma adequação, não está conseguindo adequar a imagem dela para aquele momento. E aí eu preciso entender, então, se a imagem que ela quer passar é para uma adequação profissional ou ambas, né, profissional e pessoal. E aí dentro dessa adequação profissional, por exemplo, pegar uma profissão, alguém que trabalha com direito, por exemplo, né, que se espera de alguém que trabalha com direito. Tem ali um dress code, né, mais formal, então ela não vai poder colocar de repente um cabelo colorido ou um cabelo também sem ter umas linhas que passem essa imagem de credibilidade, de força, de estabilidade. Então a gente precisa estar inserindo essas linhas dentro da imagem, né? E extremamente importante é saber o que a pessoa gosta, né? Muitas vezes a gente se depara com pessoas, por exemplo, que gostam de cabelo comprido, né? E a vida inteira usa cabelo comprido. E lá na consultoria de imagem, de repente, seria interessante até mudar o comprimento desse cabelo. Mas a pessoa não consegue se ver de uma maneira que não seja cabelo comprido. Aquilo faz parte, de repente, da identidade dela, faz parte do que ela gosta, do que ela acredita. Então, sim, a gente consegue trabalhar com outros elementos e manter aquilo que ela gosta. Isso vale para determinadas cores de batom ou algum acessório. Tem um filme bem interessante que eu deixei um pedacinho no material que vocês têm disponível, que é A Dama de Ferro. E essa partezinha desse filme mostra um momento que ela faz uma consultoria, não é visagista que se chama ali, na verdade é de marketing, mas trabalha uma imagem dela. E ela, na parte ali que eles conversam sobre o que pode ser mudado, não mudado, ela diz assim, ok, eu posso mudar qualquer coisa, mas menos o meu colar de pérola, porque ele representa o momento que meus gêmeos nasceram e tal. Ou seja, podia mudar tudo, menos o colar, né? Então a gente precisa respeitar o desejo do cliente também, né? E se é alguma coisa que realmente foge muito, está muito distante da imagem que ele quer passar, assim, aí a gente senta e conversa, explica, mas a decisão sempre é do cliente. Eu jamais posso impor, né, impor que ele deve se desfazer de alguma coisa, porque quem vai usar é ele, a imagem quem transmite é ele. O que a gente faz é fazer com que o cliente tenha consciência da imagem que ele está transmitindo. Vamos um pouquinho já para a prática, fazendo um teste que ele funciona para todos os diagnósticos, né, de serviço que nós podemos ter. O primeiro teste é um teste de estilo. O que consiste o teste de estilo? É eu identificar o que o meu cliente gosta, o que ele não gosta. Eu digo para vocês, identificar o que ele não gosta é extremamente mais importante do que mostrar o que ele gosta, tá? O que acontece? Eu coloquei aqui para vocês algumas imagens, de um lado tá Kim Kardashian e de outro lado imagens de passarelas, né? Quando a gente faz esse teste, a gente então quer entender se a cliente é uma cliente que tem já um estilo próprio ou se ela está buscando algum estilo de moda ou se tem alguma coisa que realmente ela gosta muito, né? Ou que ela jamais usaria. Nessas imagens então da Kardashian a gente consegue observar ela em diversos momentos, né? E esses momentos ela sempre se mostra com a mesma imagem, né? Qual é essa imagem? É uma imagem de sensualidade. Por que eu vejo sensualidade nessa imagem dela? E essa imagem ela é consistente, ela sempre tem formas justas ao corpo, ela já tem um corpo curvilíneo. Se ela usa uma roupa que é mais fechada, ela mostra como aquela que ela tá com uma gola, ela vai mostrar um pedaço da barriga, um pedaço da perna, vai ter uma fenda, não importa onde a Kim Kardashian esteja indo, se ela vai numa festa, vai às compras, ela sempre mantém essa imagem bastante consistente. E aí quando ela não está com roupas justas ao corpo, como por exemplo
uma festa que ela vai com um terno, ela vai sem uma camisa, ela vai sem a calça, então ela sempre mostra uma área do corpo. Então ela tem uma imagem ali bem estabelecida e consistente. E aí, do outro lado, ele tem umas imagens de moda. Por que essas imagens estão ali? Porque tem muitas pessoas que consomem o que está na moda, consomem o que é fashion e não conseguem identificar qual é o seu estilo. Então esse teste é extremamente simples, tá? Ele vale para quem trabalha com roupa, cabelo, maquiagem, vou dar alguns exemplos. Esse exemplo tá ali, né? 3 coisas que a cliente identificou que ela gosta e 3 coisas que ela não gosta. Então o que ela identificou? Vocês estão olhando ali na imagem, né? Ela identificou, ela veio, nesse caso, cortar e colorir o cabelo, né? Então o que a gente identifica ali que ela gosta, que ela mostrou? Nas 3 imagens que ela mostrou que ela gosta, nós vemos cabelos longos. Enquanto a gente vê na imagem que ela falou que ela não gosta, a gente vê cabelos médios ou cabelos curtos. A gente vê também na imagem que ela passou que são cabelos mais claros, né, louros ou um acobreado um pouco mais claro, e na imagem que ela coloca ali que ela não gostou, são cabelos um pouco mais escuros, né? E aí com isso eu já tenho informações bastante importantes. O que isso me diz, né? Me diz muito. E aí o que eu faço? Antes que eu julgue o que eu estou vendo, eu vou perguntar para ela e vou reforçar o que eu vi. Quando ela me mostra as 3 imagens do que ela gostou e não gostou, eu chego para ela e digo o seguinte: legal, aqui. Então eu observo que você gosta de cabelos compridos, né, cabelos que mostrem saúde, né, cabelos claros. E aí ela vai me confirmar essa versão que eu estou lendo. E aí por outro lado eu digo, olha, observo que tu não gosta de cabelos mais curtos, cabelos crespos, né, cabelos mais escuros. E ela me confirma. E aí sim eu tenho a validação desse teste. Um outro exemplo aqui do teste de estilo é com relação à maquiagem, né? A cliente veio maquiar e aí a gente muitas vezes só conversa sobre o vestido, sobre onde ela vai, e a gente não identifica qual é o estilo dela, porque de repente ela chega de um estilo mais despojado, mas ela gosta de uma coisa, uma pegada muito mais forte assim. Então como é que eu posso identificar? Esse teste leva 5 minutinhos, é muito rápido de fazer. Muitas vezes ela já traz no próprio celular algumas imagens, normalmente ela traz a imagem que ela gosta, a gente pede só para identificar 3 imagens que ela não gosta. Então se a gente olhar aqui nesse teste, digamos que eu esteja fazendo com essa minha cliente fictícia, né? Ela colocou ali 3 imagens que ela gosta, e aí eu olhando essas imagens eu observo o seguinte e reforço isso com ela, né? Eu vejo ali que ela mostrou 3 imagens que tem um batom com cor. E aí eu digo, olha aqui, você gosta de um batom com cor, você quer usar um batom com cor hoje? Ela vai dizer sim, quero usar. Aí você observa também que os olhos não são escuros, que são mais naturais. Olha, observei que você não gosta de muita cor no olho, não gosta de um olho escuro, ela vai confirmar essa informação. E também vocês vão observar que não tem marcações de contorno, nem de iluminador, uma pele mais fresca, né? E aí eu confirmo isso. E aí, por outro lado, eu confirmo que ela não gosta. Diz, olha, você não gosta de olho com brilho, de um olho muito escuro, de muito delineador, e ela vai me confirmar essas informações. Então, observe assim, ó, fica muito mais fácil eu executar um serviço. Então, ao fazer uma consultoria de visagismo, o que eu quero passar para vocês é assim, eu não preciso sempre fazer uma consultoria completa. Eu posso usar alguns testes, algumas análises muito rápidas e já não vão me dar mais assertividade no serviço que eu vou fazer. No caso específico aqui é de cabelo e de maquiagem. Então, só revisando, né, o que é o teste de estilo? Eu dou para a cliente revistas e eu peço para ela identificar 3 imagens que ela gosta e 3 imagens que ela não gosta. Eu posso fazer isso enquanto ela espera, né? Eu estou terminando um serviço e ela está ali esperando eu terminar esse serviço, eu já posso pedir para ela fazer isso. Ou eu posso ter isso num tablet também, ou eu posso pedir para ela identificar no próprio celular dela. E aí depois que ela identifica, eu valido a informação. Essa validação da informação é extremamente importante para não ocorrer o erro de eu julgar e achar o que ela gosta e na verdade não é aquilo que ela está mostrando. O que a cliente deseja expressar. Nós precisamos ouvir o cliente, nós estamos para servir o cliente. E aí, qual é a diferença então de ser um profissional visagista e de não ser um profissional visagista, né? Ambos os profissionais eles vão executar muito bem o serviço. Pegar, por exemplo, um cabeleireiro, né? Um cabeleireiro que não é visagista, ele vai trabalhar com
os visuais que estão na moda, ele vai trabalhar com técnica, ele vai trabalhar com o feeling dele, ele vai conversar com o cliente, mas ele não vai trabalhar pensando em harmonia e estética. Ele vai simplesmente executar e executa muito bem o serviço. Quando o profissional, é um cabeleireiro visagista, o que ele vai entender? Que aquela cliente é única, que ela não vai seguir nenhum padrão, que ele não vai copiar o mesmo cabelo que ele fez na cliente anterior e que aquela referência que ela mostrou para ele não tem que fazer exatamente igual. Ele vai entender que ela é única e que ela deve passar uma mensagem e que essa mensagem ela vai ser feita pensando em harmonia e estética, né? Então a harmonia é levar as feições, o rosto, o corpo, né? Toda a imagem para o equilíbrio, né? Para aquele equilíbrio visual. E a parte da estética é entender do que é beleza, né? O que é a verdadeira beleza. Então essa é a diferença de ser um profissional visagista e de não ser um profissional visagista. Ambos executam bem tecnicamente o serviço, porém somente o profissional visagista vai entender que aquela cliente ela é única e vai ouvir para tentar entender qual é a mensagem que ela deseja passar. Nosso rosto, ele pode ser dividido em 3 áreas, tá? Essas 3 áreas elas são o início do nosso cabelo, na implantação capilar, vou tirar o óculos para ficar mais fácil, o início da implantação capilar até aqui entre os olhos, né, entre as sobrancelhas, dessa área até a base do nariz e da base do nariz até o queixo. Falando em proporção, nós teríamos, né, se nosso rosto estiver em proporção, essas 3 áreas exatamente do mesmo tamanho. Né? Deixa eu puxar meu cabelo aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, o meu rosto ele tem essas 3 áreas iguais, essa área aqui, com essa área e com essa área. Então, em termos de vertical, o meu rosto ele está em proporção. O rosto, para ele estar em proporção completa, eu tenho que ter uma dessas áreas, ao girar na área mais larga, ele teria a mesma distância. Vocês devem estar observando que eu pegando essa medida aqui e eu girando na área mais larga, sobra ainda um pedaço de rosto meu, ou seja, o meu rosto ele não é um rosto harmônico, eu tenho um rosto mais largo, tá? Então é assim que a gente trabalha com proporção, um rosto que é proporcional, um rosto perfeito, ele teria as 3 partes iguais e na área mais larga uma dessas partes. Então a gente fala que um rosto que tem 2/3 da altura é um rosto proporcional. Então a gente pensando em levar um rosto para proporção, para harmonia, a gente levaria esse rosto para 2/3 da altura, tá? Como a gente faria isso? Com cabelo, no meu caso, por exemplo, eu colocaria, deixa eu tirar o óculos também para mostrar um pouco melhor, eu colocaria mais cabelo na minha lateral, de modo que eu iria reduzir essa largura, né? Não precisa ser cabelo comprido, poderia ser essa região aqui mais longa, poderia colocar ele para frente, e aí é muito importante a gente entender a questão do que o cliente gosta ou o que ele não gosta. Eu, por exemplo, eu não me importo com o rosto mais largo, então eu deixo meu cabelo aqui evidenciando que o meu rosto é um pouco mais largo, ok? E aí entra um outro elemento que nós temos que observar. A gente não pode dizer que um rosto é fino ou que um rosto é largo se a gente não olhar essas medidas. Então eu só posso dizer que um rosto é fino quando a medida for menor que 1/3 aqui. Aí esse rosto vai ser fino. E o rosto é largo quando a medida for maior que 1/3. Tá? Essa é uma das primeiras análises. Dentro dos exercícios, vocês já devem ter olhado, tem um exercício que pede para vocês tirarem uma foto como se fosse 3x4, assim como eu estou olhando para vocês, só que sem óculos, com o cabelo preso, né, sem elementos aqui de brincos, né, sem colar também, e aí vocês tiram uma foto dessa maneira e também me tragam, né, uma foto, façam uma foto de perfil, essa foto de perfil então, cabelo preso, tá? Evitem olhar para cima, olhar para baixo e façam essa foto porque essa visão que a gente tem do perfil ela é importante para nós trabalharmos
a harmonia estética também neste ângulo. O objetivo, então, dentro da harmonia estética é levar sempre o rosto para essas 3 áreas iguais e que a largura seja 2/3 da altura, ok? Lembrando que eu não preciso levar um rosto para essa harmonia estética se eu não precisar ou o cliente não se importar de repente com uma área maior, digamos, de testa, ou que o rosto seja um pouco mais largo, ou que seja mais fino, né? E aí vocês já devem começar a fazer relações como é que eu posso fazer esses ajustes, né? Digamos, um rosto é muito largo. Eu tenho a opção da maquiagem, eu tenho a opção do cabelo, eu tenho a opção dos acessórios. Por exemplo, um rosto que ele é muito largo, eu posso dar uma alongada nele até com um acessório que é um brinco mais longo. E assim eu vou conduzir o meu olhar uma linha mais vertical. Então, no caso masculino, temos as barbas, né? Temos realmente bastante opção para trabalhar com esses ajustes dentro da harmonia estética. Então, quando a gente fala em trabalhar com harmonia estética, significa isso, levar o rosto para essa proporção. O que acontece é o seguinte, o nosso cérebro ele gosta da harmonia, ele gosta de tudo certinho, organizadinho, e é por isso que quando a gente olha um rosto que tem essa proporção de 2/3 de largura em relação à altura, a gente vê ele como belo. E esse rosto que tem essas proporções é aqui o rosto oval. E é por isso que o rosto oval por muito tempo foi considerado o rosto perfeito, aquele que as modelos eram as escolhidas, aquele que era o perfeito mesmo. Só que o que acontece, né? Nosso cérebro ele é um pouco esquisito com algumas coisas, assim como a gente gosta, e ele gosta do cérebro, né? Tudo organizadinho, tudo medidinho, tudo em uma proporção. Quando existe regularidade demais, ele rejeita. Por exemplo, a gente entra numa casa, né, numa sala de aula, né, para um curso, e a gente chega lá, tem uma cadeira virada para cima, todas acumuladas de um lado da mesa, da mesa não, da sala. A gente chega e diz, nossa, tem alguma coisa esquisita aqui, parece que não está preparado isso porque eu vim fazer. Por outro lado, se a gente entra na mesma sala, onde está tudo milimetricamente arrumado, a gente também acha, nossa, muito excesso, né? Então a gente não gosta, o cérebro não gosta do exageradamente perfeito, que ele se incomoda um pouco com isso, embora ele busque essa proporção, e ele rejeita totalmente, né, essa questão da falta da organização, mas um pouquinho sempre é bem-vindo. Essa outra informação, ela também é extremamente importante, porque cada área do nosso rosto, ela está relacionada a uma mensagem que a gente quer passar. Então vamos lá, vou tirar o óculos também para ficar fácil, tá? A gente tem então essa área aqui do terço superior, que é a área da testa, começando aqui na implantação do cabelo até o meio das sobrancelhas aqui, que é a área da testa, tá? Essa área toda refere-se ao intelecto. Isso significa que quando eu uso cabelos, cortes de cabelo, onde eu tapo essa área aqui, significa que eu estou dando mais atenção para as outras áreas e diminuindo o meu foco para o intelecto. Não significa alguém que tem uma testa pequena ou que usa franja seja uma pessoa de pouca inteligência ou de pouco armazenamento de informações. Significa que o foco não está para o intelecto. Se eu quero passar uma imagem de alguém que está voltado a questões de intelecto, eu não posso tapar essa região. Vamos lá. Agora a outra área é a área de sobrancelha e olhos. Essa região aqui, ela se relaciona com as emoções. Então, no momento que eu escondo o meu intelecto, o que aparece em primeiro lugar? As emoções. E é por isso que criança, a gente sempre tem aquela imagem, né? Criança de franja, né? Porque tem os olhos são grandes, de curiosidade, as emoções são mais à flor da pele, tem um pouco dessa relação aí também. Então, lembrando, testa é intelecto, sobrancelha e olhos são as emoções. E aí vocês já observam a importância que tem hoje das sobrancelhas. Está numa moda incrível aí, design de sobrancelhas arqueadas, marcadas, desenhadas, né? Tudo muito legal, muito bacana. Porém,
se eu faço um desenho que não está de acordo com a mensagem que eu quero passar, ela vai influenciar muito na maneira como eu passo as minhas emoções. Então eu posso passar emoções de uma pessoa, por exemplo, triste, e na verdade eu não tô, é o meu desenho da sobrancelha que está levando a isso, ou o meu olhar que tem umas linhas mais caídas também vão passar esses sentimentos e na verdade eu não quero passar isso, mas estou mostrando. A outra parte é com relação a essa área aqui, que é o nariz, que é a ação, o ritmo. Ação e ritmo que eu faço, executo as coisas, que eu planejo as minhas ações. Então, alguém que tem um nariz mais pronunciado, maior, são pessoas onde as ações e o ritmo de executar as ações, elas são mais fortes. E alguém então que tem um nariz mais delicado é alguém que então tem ou emoções ou intelecto que estão em prioridade. Essa região de boca é relacionado à comunicação e à expressão, então até a boca está relacionada à sensualidade também, tá? E o queixo com relação à vontade de fazer. Então pessoas que têm um queixo que ele é para dentro, são pessoas que muitas vezes passam a imagem de que não vão executar, que não vão concluir um projeto. E aí entra o visagismo identificando essa questão e aí sim tem uma série de possibilidades, desde cirurgias, dentistas, barba, maquiagem e cortes de cabelo que podem dar um equilíbrio nesse rosto, tá? Então voltando, é importante que vocês decorem isso, entendam isso, que testa é intelecto, olhos e sobrancelha se relacionam à emoção, nariz, ação e ritmo, boca, comunicação e queixo, à vontade. Pessoal, então eu vou ensinar vocês a como avaliar o rosto para ver se está em proporção ou não está em proporção. Então eu vou mostrar, né, o que deve ser avaliado, o que vocês devem considerar e aí vocês devem fazer esse exercício com aquela foto de vocês de frente, tá? Então vamos lá. Então, o que vocês estão olhando aqui na imagem ao lado, né? Algumas linhas ali que devem ser anotadas. Então, não se prendam tanto ao número que dá, e sim à proporção que vai ter entre as partes. Então, a primeira coisa que a gente vai ver são essas medidas, então, né? Se eu tenho as três áreas aqui iguais e a área mais larga aqui, né? Se ela é 1/3 da minha proporção aqui de cada uma dessas três partes, ok? E aí vocês já vão identificar se o rosto é um rosto comprido, é um rosto largo, é um rosto fino, e talvez alguns de vocês identifiquem assim que uma dessas áreas ela seja muito maior. Então o que acontece? Alguém que, por exemplo, tem uma área aqui maior, significa que a área do intelecto tem uma área maior. Então a gente já vai começar no futuro a fazer essas relações, ok? Então vamos lá, a primeira medida são essas aqui, se é um rosto proporcional. A segunda, a gente vê o tamanho do olho. Então o que a gente vai fazer? Vai medir o início e o final do olho, medir a distância entre os olhos e medir o outro olho. Um rosto que é proporcional em harmonia estética, eles têm essas três medidas iguais. Essa medida entre os olhos se chama-se glabela, né? Se chama glabela. Então, eu vou verificar. Se a glabela tem uma medida menor que o olho, significa que os olhos estão juntos. Se ela tem uma medida maior que o tamanho dos olhos, significa que os olhos são separados. Onde é que isso entra? Isso entra lá na maquiagem, por exemplo, olhos separados. Se a gente utilizar aquele ponto de luz ou uma maquiagem muito clara nessa parte interna, esse olho vai separar ainda mais. Entra no design de sobrancelhas. Se os olhos são afastados, as minhas sobrancelhas elas devem ser um pouco mais próximas para unir visualmente esses olhos, ok? Então essa é a outra medida. Já a outra medida que nós temos é com relação à largura do nariz. Ok? A largura do nariz ela é um pouquinho maior que o tamanho dos olhos. Claro, a gente tem que também considerar as etnias, né? Uma etnia afro ela tem uma base de nariz um pouco mais larga. O que mais nós temos que considerar? Vocês vão traçar uma linha
Por isso que eu pedi para a foto ser reta. Uma linha no pescoço e essa linha vai seguir e ela deve bater, vocês estão olhando na imagem, né? Ela deve bater com o final do olho. Se por acaso o pescoço ele está mais afastado que o olho, significa que ele é um pescoço largo. Se ele está mais para dentro dos olhos, significa que é um pescoço fino. Claro que está relacionado se o olho também não é afastado ou se é junto. A outra medida que a gente vai fazer é a medida de tamanho de boca, tá? A tamanho de boca, a boca é um pouco maior que a base do nariz e se eu pegar, se eu pegar a linha final da boca e traçar uma linha vertical, ela vai passar pelo meio da íris. Essa é a medida de um rosto em proporção. A outra medida que a gente tem é a medida de todo o rosto, que é essa medida aqui do meio, ela até o queixo, né? Essa medida aqui, ela deve ser essa medida aqui, até o final do cabelo, tá? Então, até o final do cabelo é a mesma medida aqui. O que isso influencia? Muitas vezes as pessoas não gostam de volume aqui no topo e acabam, fazendo meu cabelo, acabam achatando um pouco aqui. O que isso acontece? Diminui essa área e aumenta essa. Lembram que quando você tem maior área aqui embaixo, tem mais peso na imagem? E muitas vezes as pessoas se acham gordinhas aqui e achatam o cabelo, tornam-se mais gordinhas aqui ainda. Outra distância que eu tenho que também considerar, e a gente vai usar isso lá na abordagem de design de sobrancelha, é o início da sobrancelha, que ela começa aqui no início dos olhos, que ele bate com a abinha do nariz. Ok? Então vocês também tracem uma linha e ela vai dar uma linha vertical que une esses pontos todos. Então, esse é um exercício sim, que vocês devem fazer, porque esse exercício, embora vocês estejam farão ele, né, desenhando, riscando, quando a gente está com o cliente face a face ali, a gente faz essa avaliação mentalmente. Eu sempre recomendo tirar uma foto, depois verificar essas medidas, porque numa análise completa a gente pode dar um dossiê posterior e aí a gente em casa, quando estiver estudando para fazer o dossiê, a gente dá uma conferida naquela informação que a gente viu na hora da conversa com o cliente. Tem uma outra medida que é legal também, né, a gente observar, que é o tamanho da orelha, é o tamanho do nariz e o final da base do nariz ele bate aqui com a orelha, a gente vê orelhas mais baixas, mais altas, então a gente também leva em consideração isso com a questão de cortes de cabelo, tá? Então façam esse exercício, me mandem para eu corrigir, me mandem suas questões que eu respondo, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado de praticar, né, esse exercício e conhecer esse exercício de verificação de proporções, porque agora a gente vai passar por um outro diagnóstico. Lembrando que cada um desses diagnósticos que eu estou passando para vocês podem usar eles todos numa consultoria ou podem usar apenas uma parte deles. Vocês têm liberdade para criar a maneira como vocês fazem a consultoria. Essa parte desse diagnóstico é para a gente identificar assim, se um rosto ele é um rosto que é céu, ou ele é um rosto terra, ou é um rosto equilibrado que é o losango. O que é isso? São as linhas de energia, digamos assim, do rosto, né? Independente do formato do rosto, como é que é a predominância da linha, se ela é mais ascendente ou se ela é mais descendente. E cada uma dessas linhas, dessa forma, né, de energia, ela vai estar relacionada até com a maneira como a gente arruma o cabelo, para realçar aquela energia que a gente já tem ou para harmonizar. Então a gente tem sempre essas duas possibilidades, tá? Quando a gente trabalha com o visagismo, a gente pode reforçar o que já tem, ou a gente pode equilibrar. Equilibrar é sempre fazer o oposto. Então vamos lá, a gente tem a energia céu, a energia terra e o losango, tá? Na imagem que vocês veem aqui do lado, vocês veem uma imagem ali que é do céu. O que é céu? Quando eu tenho a parte superior mais larga que a parte inferior e o rosto tem, independente da forma dele, ele tem uma linha ascendente. Depois lá no módulo
da análise, né, do visagismo prático, eu vou estar mostrando isso para vocês, como é que faz essa análise. Mas basicamente vocês têm que olhar o rosto, né? A cliente tem que estar sempre com o cabelo para trás e vocês vão ver uma linha mais ascendente ou uma linha mais descendente. No meu caso aqui eu tenho uma linha mais ascendente, não sei se é visível para todo mundo, mas eu tenho essa linha aqui que ela sobe mais do que ela desce, então ela é maior do que sobe do que essa linha que desce aqui, tá? Talvez seja um pouco difícil ainda de ver, mas é um olho que é treinado, a gente olha, né? Eu vou na parte prática estar mostrando com uma régua para tentar ser mais clara para vocês. E aí a gente tem as duas opções, né? No caso aqui dessa imagem que vocês estão vendo, que é um rosto que tem uma energia céu, e a gente tem a versão dela acentuando a forma, que eu vou chamar de caráter, que é mantendo a forma que tem, ou o contrário, equilibrando a forma. E aí entra aquela questão de ser belo ou não. É juízo de valor. Tem gente que vai achar mais bonita reforçando essa energia céu, e tem gente que vai achar mais bonita de modo equilibrado. O fato é que a mensagem que se passa reforçando a energia é diferente do equilíbrio, ok? Então a gente vê ali na parte superior claramente que a parte de cima mantém-se mais larga que a parte de baixo, e na parte ali inferior da imagem vocês veem a harmonização da forma, onde ela preencheu a área menor com o cabelo. Bom, nós encerramos então o módulo 2, é um módulo que foi bem comprido assim, mas ele trouxe já o início do diagnóstico visagista, tá? Com algumas informações e conceitos extremamente importantes. Lá no primeiro a gente viu beleza, que beleza não existe a padronização da beleza. No segundo a gente já viu alguns diagnósticos para identificar se a cliente está procurando uma imagem de moda ali, ou se ela está querendo, se ela tem um estilo próprio que ela quer reforçar, né, o que ela gosta, o que ela não gosta. Agora a gente viu esse diagnóstico aqui para saber se a energia é céu, se é terra, e quando as duas linhas elas são equilibradas, a gente tem o equilíbrio, né, de céu e de terra, então a pessoa mais pé no chão. E é isso, a gente se encontra no próximo módulo então.